Ela diz o seguinte: uma construtora pretende conectar um reservatório central RC em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros a quatro reservatórios cilíndricos auxiliares R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas medindo 1,5 metro. Beleza? Então temos aqui, né, o RC é um cilindro central, é como se fosse um reservatório central, e a gente tem quatro reservatórios auxiliares, né, nas bordas aí, ok? As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os quatro registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. Seguindo em frente aí, a medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é. E aí tem, gente, a altura, né, de todos os reservatórios ao mesmo tempo. Pessoal, então o que que acontece? A ideia é o seguinte, né? Explicando tudo que foi falado aí, existe um reservatório central que está cheio, né? E existe um registro em cada, no início de cada tubo aqui, ó, que conecta aos reservatórios auxiliares. Então, quando esse reservatório estava cheio, foram abertos aí ao mesmo tempo os quatro registros, né? A água fluiu por esses quatro canos e fluiu para os outros reservatórios auxiliares até isso tudo entrar em equilíbrio, né? Da física aí, vocês sabem que o nível de todos os reservatórios tem que ser iguais, né? O Hugo pode até falar. Quer falar um pouquinho aí, Hugo, sobre isso? Você é vaso comunicante, né? Vaso comunicante, né? Princípio de Pascal. Uhum. Mas aí deixa os meninos falar, né? Quiser para mandar brasa aí. Não, mas é isso, né? O conceito tá por trás de hidrodinâmica, né? Hidrostática, na Uhum. verdade. É. Então, pessoal, no final das contas, o nível de todos os reservatórios vão ficar iguais, né? Ok? Se você deixar a água fluir por todos os cantos, sem fechar nenhum registro, o nível da água em todos os reservatórios vai ser o mesmo, vai ter a mesma altura, beleza? E aí perguntou que altura é essa, né? E aí nós vamos ter que ir para nossa lousa aí para fazer um bocado de conta aí. Vamos ver se eu consigo fazer isso em 9 minutos aí. Então vamos para nossa lousa. Ver se eu achei. Gente, então aqui está, né? Eu já deixei o desenho aqui para ficar mais fácil da gente pensar aí, ok? Então tá aí o nosso quadro. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é porque quando a água fluir do reservatório central para os auxiliares, os canos também vão ficar cheios, né? Esses canos aqui, ó, eles também vão se encher de água, ok? Então, o volume de água vai ser distribuído, o volume que eu calcular que vai ser distribuído de água, né? Eu vou ter que considerar esses canos aqui também cheios de água, né? Porque a água não vai fluir completamente e esses canos vão ficar cheios, ok? Então eu vou ter que calcular o volume dos canos, ok? Primeiramente, eu vou calcular o volume do reservatório central. Então, eu vou calcular o volume central. Depois, eu vou calcular o volume dos canos, ok?
E aí, pessoal, com o volume central, eu vou poder fazer uma equação, só porque eu vou ter como variável a altura de cada cilindro, ok? Então, aqui, vamos pensar aqui que... Quer ver? Deixa eu desenhar o nível de água em cada um deles aqui. Quer ver aqui, ó? Vamos pensar que aqui a gente tem um nível de água. Tem que ficar na mesma altura, viu, pessoal? Então, imagina o nível de água por aqui assim. Ô Joaquim, Pode falar. você acha que, tipo assim, no contexto do Enem, uma questão dessa, que existe mais cálculo, né? Você acha que compensa gastar muito tempo? Seu áudio estava muito baixo, mas eu acabei escutando aí. É aquela questão que eu acabei de falar, né? Por exemplo, se você notar que às vezes você vai gastar muito tempo numa questão, às vezes é interessante, né? Você parte para as mais fáceis e no final, se sobrar tempo, aí você volta nela, né? Para você tentar fazer o máximo de questões possíveis. Apesar de ter a teoria de resposta ao item, pessoal, no Enem, né? Da questão difícil valer um pouquinho mais de ponto, eu acho que vale a pena focar nas mais fáceis primeiro, para você fazer uma grande quantidade de questões fáceis, né? Vamos pensar que você fica aí, sei lá, 20 minutos quebrando a cabeça nessa questão. Aí não vale a pena, né? Entendeu? Às vezes com 20 minutos você faria várias questões de nível fácil. Na minha opinião, você poderia voltar no final, né? Beleza. Então, pessoal, continuando aqui o nosso raciocínio, a altura em todos os reservatórios aqui vai ser a mesma, né? Beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, a altura H, e essa altura H vai ser a mesma em todos. H. E aí, pessoal, voltando lá à questão, o, o reservatório grande, a interna é 2 metros. Então, vamos calcular o volume do reservatório grande aqui, ó, do central. Então, como ele estava cheio no início, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a área do cilindro, né? O volume do cilindro. O volume do cilindro, pessoal, é a área da base vezes a altura, né? E aí, a área da base de qualquer cilindro é πr ao quadrado. Tudo bem? Vezes a altura do cilindro. A altura do cilindro era 3,30 m, que falou no enunciado da questão. Ok? Então, se a gente for calcular o volume desse cilindro, a gente vai ter o raio interno igual a 2, então a gente vai ter π vezes 4 vezes 3,30, que é a altura desse cilindro. Beleza, gente? Se a gente fizer aí 4 vezes 3,30, a gente vai ter 13,2, né? Então, eu vou deixar tudo em função de π, viu, pessoal? 13,2 π, no caso, metros cúbicos, né? Então, isso aqui é o volume do reservatório central. Agora, vamos calcular o volume dos 4 canos. Os canos, pessoal, se a gente observar na questão, né, voltando à questão, eles têm diâmetro de 0,10 metros. Então, o raio de cada cano é 0,05, né? Ok? Se você tiver um caninho aqui, ó, como o diâmetro era 0,10, o raio vai ser a metade, né? 0,05 metros. Ok? Então, o volume dos 4 canos, gente, vai ser o volume de 4 cilindros, né? Porque o cano também é um cilindro, ok? Então, vai ser 4 vezes π vezes o raio do cano, que é 0,05 ao quadrado, né? Vezes a altura do cilindro. A altura do cilindro, pessoal, é o comprimento do cano. O cano tinha um comprimento de 20 metros, né? Lembra do enunciado? Então, vai ficar 4 vezes π vezes 0,05 ao quadrado vezes 20. Lembrando que esse 4 aqui é porque são 4 canos. Esse 0,05 é o raio do cano. E esse 20 é a altura do cilindro, que corresponde ao comprimento do cano, né? Ok? E aí, gente, eu vou deixar isso tudo em função de π, porque eu acredito que no final a gente vai cortar esses π tudo aí. Ok? Vou deixar tudo em função de π aí.
Fazendo essas contas, a gente vai ter aqui 4 vezes. Aqui eu vou colocar, pessoal, 25 sobre 10 mil. Vou transformar em fração, ok? Tudo bem? Porque esse 0,05, isso aqui é 5 centésimos, né? Ok? Se eu elevar 5 centésimos ao quadrado, eu vou ter 25 sobre 10 mil, né? Vezes 20 vezes π. Tranquilo? De boas aí? Continuando, o volume desses 4 canos, aqui dá para a gente cortar algumas coisas, né? 4 vezes 25, pessoal, dá 100, né? Então a gente vai ter aí 2.000. 2.000 sobre 10.000, né? Que vai ficar 100 vezes 20. É isso aí. Dá para simplificar isso aí, né, pessoal? Então a gente vai ter o volume dos 4 canos iguais a quanto? Dá para cortar os 3 zeros? Vai ficar π sobre 5, né? Tranquilo? Então, o volume dos 4 canos, pessoal, é π sobre 5 metros cúbicos. Vai gravando isso aí. Então, a gente tem aqui o volume dos 4 canos. E tem o volume do reservatório central aqui, por enquanto. E aí agora, pessoal, a gente consegue montar uma equaçãozinha. Deixa eu pegar outra tela aqui, porque essa aqui já está saturada, né? A gente consegue montar uma equaçãozinha aqui bacana, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever assim, ó. Volume do central se bem que eu dou conta de escrever também o volume de cada um reservatório auxiliar, né? Vamos fazer o volume do auxiliar aqui primeiro, ó. Eu vou chamar de VA, volume de um reservatório auxiliar aí. No exercício, pessoal, falou que esse reservatório aqui, ele tem raio de 1,5, ok? O raio dele é 1,5. Então, o volume de cada reservatório desse aqui vai ser π r ao quadrado, né? Então, 1,5 ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Só porque eu não vou colocar a altura, porque a altura, pessoal, no caso aqui, eu não estou considerando a altura do cilindro, mas a altura do nível da água, né? Ok? Então vai ficar π vezes 1,5 vezes H. Tranquilo isso aí? Só porque eu vou ter 4 reservatórios desses, né? Então no final, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 4. Ok? Vou só fazer as continhas aqui. Acho que vou deixar em fração mesmo. Que isso aqui dá 15 décimos ao quadrado, né? Vai dar 225 centésimos de πH. Ok, pessoal? Porque 1,5 é 15 décimos. 15 vezes 15 é 225, 10 vezes 10 é 100, né? Então dá 225 sobre 100 πH. Como é que eu vou fazer a equação aqui agora para fechar, para matar essa questão, gente? Aguenta firme aí que tá acabando. Eu sei que nosso tempo estourou aí, mas não sai não, gente. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar o volume de 4 reservatórios auxiliares, ok? 4 vezes o volume do reservatório auxiliar, mais o volume dos canos, ok? Então, o volume dos 4 reservatórios auxiliares mais o volume do cano vai ser o volume do reservatório central, ok? Eu tinha escrito cano mesmo, né? Vamos voltar lá. Então, aqui, ó, a gente tem que o reservatório central tem 13,2 e os canos têm π sobre 5, né? Então, grava aí 13,2 e π sobre 5. Então, a gente vai ter aqui, ó, o volume do cano vai ser π sobre 5.
o volume dos 4 reservatórios vai ser 4 vezes esse valor aqui, né? Se a gente multiplicar esse valor aqui por 4, ó, se a gente multiplicar esse valor por 4, o 4 vai acabar cancelando com 100, né? Vai dar 225 πH sobre 25, né? E aí 225 por 25 dá para simplificar também. Vai dar 9, né, pessoal? Vai dar 9 πH, ok? A divisão da exata aí, ó. 9 πH. Então, pessoal, o volume dos 4 auxiliares vai ser 9 πH, mais o volume dos 4 canos aí, que é π sobre 5, vai ser igual ao volume do reservatório central, que era 13,2, né? Tô esquecendo um trem aqui, ó. Na verdade, eu tô esquecendo de considerar que, na verdade, o reservatório central, pessoal, ele também vai ficar cheio de água, né? Eu tô esquecendo isso aqui, ó. Na verdade, vai ser o volume dos 4 reservatórios auxiliares, mais o volume dos 4 canos, mais o volume de água que fica dentro do reservatório central, que tá faltando, viu? O volume de água que fica dentro do reservatório central, ele vai ser π vezes o raio ao quadrado, vezes a mesma altura, né? Essa questão é chatinha, né, gente? Eu concordo, viu? Acho que agora não faltou nada não, né? São os 4 reservatórios, mais os canos, mais o reservatório central até o nível H, né? Porque ele também vai ficar no nível H, ok? Isso tudo tem que dar o volume inicial, que é o 13,2. Vai ser isso aí mesmo. É isso mesmo, galera. Então, como é que vai ficar aqui? Deixa eu acrescentar aqui o volume central que eu não tinha colocado, né? Então, vai ser mais π vezes 2 ao quadrado vezes H. Vai ser igual aos 13,2 que tinha no início, né? Agora ficou certinho, pessoal. Ficou o volume dos auxiliares, mais o volume do cano, mais o volume da água que restou dentro do central, né? Tem que dar 13,2. Ok? Alguma pergunta, gente, até agora? Eu acabei esquecendo uma parte aí, né? Se quiser perguntar, pode perguntar, viu? Eu vou pegar agora essa equação, pessoal, e vou resolver ela em outra tela, porque aqui já está meio cheio, né? Vamos resolver ela em outra tela aí. Só ver se não faltou nada. Era 9 πH mais π sobre 5 mais π vezes 2 ao quadrado vezes h é 3,2. Beleza. Isso aí. Gente, como é que... Aqui, vocês lembram de eu falar que não precisava fazer as contas com π? Porque, na verdade, todos os elementos aqui, ó, todas as parcelas dessa equação, elas têm π, né? Ok? Então, eu vou conseguir cancelar o π aí, ó. Eu posso colocar o π em evidência do lado esquerdo. Então, vai ficar 9H
mais 1/5 mais 4H igual a 13,2, né? Vezes π. Como tem o π multiplicando aí dos dois lados, eu consigo cancelar, né? Então, eu consigo cancelar π com π aqui, ó. E aí, pessoal, eu vou ter uma equação em função de h, ok? Então, nós vamos ter aqui 9h mais 4h, a gente vai ter 13h. Isso vai ser igual a 13,2 menos 1/5, né? 1/5, pessoal, é 0,2, viu? Então, a gente vai ter 13H igual a 13,2 menos 0,2. E aí, nós vamos ter aí a H igual a 3 sobre 3, né? Tudo isso para achar um metro, hein, galera? Que dureza, hein? Depois de muito custo, saiu. Mas realmente, pessoal, isso aqui é uma questão, né, que demanda um pouquinho de tempo. Eu não sei, às vezes, se tem algum macete da física para fazer isso, né? Porque eu fiz isso com a ótica da matemática, né? Às vezes tem algum macete da física que faça isso mais rápido, né? Alguém quer Joaquim, perguntar? Pode falar. Joaquim, eu falei com os meninos aqui no chat. É, perde-se muito tempo fazendo continhas, né? Uhum. Multiplicando 1,5 vezes ao quadrado, tal, tal. Aham. Na física, né, nos exercícios de física, eu estava falando até para eles aqui, a gente usa muitas incógnitas, porque geralmente no final você simplifica muita coisa, né? Que é Entendi. igual aconteceu com o Pi aí. Eu Então, às pensei vezes, até em fazer conta no início. Eu pensei até em fazer as contas com o pi no início, mas eu pensei assim, esse pi aqui vai cortar no final. E eu acabei deixando para cortar no final, mas ainda bem que eu não soquei ele ali nos decimais, senão ia ficar mais complicado ainda, né? se o exercício falar, né, aí é outra coisa, né? Se ele falar o valor, então acho que aí já tem que usar. Quando ele não Não, não, fala, mas a geral. questão é porque o pi foi relevante no final, né? Eu consegui cortar ele dos dois lados, né? Se ele fosse 3 ou se fosse 3,14, isso é irrelevante. Se eu tivesse multiplicado, esse trem ia me dá trabalho no final. Uhum. Mas é isso aí, gente. Se a gente voltar lá no exercício, o gabarito, quer ver? Aí depois, se você quiser comentar, às vezes tem algum macete físico para fazer isso mais rápido. Se a gente observar aí, pessoal, ó, na questão, voltando à questão, é a alternativa D, né? 1 metro. Eu acredito que às vezes na física, né, usando as leis da física, aí, talvez exista um processo mais tranquilo, né? Se você quiser apontar aí, Então, na verdade, o método é esse mesmo, é cálculo de volume, né? Porque não está falando de tempo de vazão, porque se estivesse falando de tempo de vazão, aí entrava hidrodinâmica, né? uhum, Mas é, falando só de volume constante lá, de uma certa altura, aí já não uhum, entra tanto na física, né? Fica mais no cálculo de volume mesmo. uhum. Pois é porque assim, a gente, como eu estudei pouco de física, eu acabo dando um tratamento matemático na maioria das coisas, né? E essa Uhum. questão ela ainda tem uns detalhes. Ali no final, ali, eu estava esquecendo de somar o reservatório central, ia dar a resposta errada. E no Enem, eles são tão velhacos que, com certeza, se eu esquecesse o reservatório central, ia dar uma daquelas alternativas que estão lá. Eles são velhacos nisso aí. Certeza. É. Então, gente, quer ver? Deixa eu só resumir aqui, porque essa questão ela foi um pouco confusa, né? Vocês já estão vendo o quadro aí? Eu vou só resumir aí tudo que eu fiz, para ficar bem claro, para não ficar. Porque foi meio confuso. Aqui, ó, primeiramente, o que foi a ideia? O primeiro desenho que eu fiz aqui é esse aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Quando os quatro registros são abertos aqui, ó, os quatro registros, a água se distribui uniformemente aqui, ó. Então todos os reservatórios vão ficar com a mesma altura. E o que eu tinha feito? No meio da resolução, eu tinha esquecido que esse reservatório aqui ainda continua com um pouco de água dentro, né? Então, quase que eu errei a questão aí. No finalzinho, eu lembrei que tinha esse volume aqui que eu não estava considerando também, né? Então, ficou aí o volume dos quatro reservatórios
mais o volume central, né, o restante do volume central, mais os 4 canos, tem que dar o volume do reservatório central que foi tratado no início do exercício, né? Então, o que que eu fiz? Eu calculei o volume central, calculei o volume dos canos, né? E eu não pude calcular o volume de cada reservatório desse aqui, porque eu não sabia até que nível a altura a água chegaria, entendeu? E aí, beleza, achei os volumes dos canos π/5, achei o volume do reservatório central 13,2. Depois, eu calculei o volume dos reservatórios auxiliares, ok? Cada reservatório auxiliar era 225 pH/100. Multipliquei por 4, que são 4 auxiliares, tudo bem? E aí encontrei que cada reservatório era 9 pH. Esse H aqui, gente, sendo a altura do nível de água que eu estava procurando. E aí no final montei a equaçãozinha. Volume dos 4 reservatórios auxiliar, mais o volume dos 4 canos, mais o volume do resto do reservatório central. Tem que dar tudo que existia no reservatório central. E aí eu resolvi essa equaçãozinha, né? Vi que tinha π aqui em todas as parcelas. No último quadro aqui eu cancelei o π, ok? Deixa eu apagar o desenho ali que tá por cima, né? Eu cancelei o π aqui, porque tinha π em todas as parcelas, coloquei em evidência e cancelei. E descobri uma equaçãozinha simplesinha em função do H, né? Mas até a gente chegar nessa equação, pessoal, deu um trabalhinho, né? E a gente acabou encontrando 1 metro aí. Tranquilo, gente? A gente até deu uma extrapolada aí, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fazer alguma consideração? Deixa eu aparecer aí no final aí, né? Ô Joaquim, Pode eu perguntar. queria fazer uma pergunta. Se eu pegasse o volume do reservatório central, subtraísse o volume dos 4 canos, e aí o que sobrasse dessa conta, eu dividisse por 4, não, dividisse por 5, eu conseguiria achar alguma coisa ou eu estou muito longe do Não, raciocínio? porque se você divide por 5, essa ideia sua é bacana, mas ela só não funciona porque o reservatório central, as dimensões dele é diferente dos reservatórios nas laterais, né? Você pensou nisso? Quando você divide por 5, se bem que é um volume, quer ver? Então, eu pensei, Você pensou no volume, né? as Não, mas é o que que dimensões são acontece? diferentes, mas o volume é Não, o mas mesmo. sabe por que que não daria? Porque o reservatório central, a dimensão da base dele é maior, né? O raio da base. Na verdade, o reservatório do meio, mesmo ele tendo o mesmo nível dos outros da laterais, ele vai ter mais volume, né? Porque o raio da base do cilindro é maior. Então não dá para dividir por 5, não. Se todos os reservatórios tivessem a mesma dimensão, dava para dividir por 5 o volume. Entendeu o que eu falei? Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Essa questão aí foi meio punk, né? Eu acho que eu escolhi uma questão meio demorada demais para o Enem, meio complicada. Mas no final deu certo. Ninguém quer perguntar mais nada, não, galera? Todo mundo caladinho aí? Dividir por 5 não, mas dá para fazer de outra forma, né, Joaquim? Tipo assim, não seguindo esses passos que você seguiu, dependendo do raciocínio da pessoa também, ela pode seguir outro. Por Ah, exemplo, sim. você fez a soma, né? Aí pode já fazer a subtração, alguma coisa assim, Não, já. claro. É porque, na verdade, ele falou em dividir por 5, né? Sim, entendi lá, mas não Dividir por divide. 5 é porque ele está considerando que todos os reservatórios têm o mesmo volume, né? Uhum. Sendo que o reservatório central tem mais volume. O que eu quis dizer é que a ideia dele não dá certo, mas com certeza, gente, existem outras maneiras de se fazer, né? Existem outras maneiras.